Pode começar. Olá, pessoal, boa tarde. Todos estão vendo minha tela? Positivo. Pronto. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Me chamo Raquel Barbosa de Menezes e faço parte da extensão que tem por título Rede de Cuidado em Cardiologia Pediátrica e Perinatologia. Eu tenho por orientadora a professora doutora Juliana Soares. Bom, primeiramente eu gostaria de falar para vocês de que é composto o nosso projeto, né? Além de estudantes de medicina, nós temos estudantes também de fisioterapia, além de residentes de neonatologia, colaboradores também pediatras e a nossa orientadora, que é sempre bem presente, Juliana Soares, né? Aqui é um print de como acontecem as nossas reuniões, que geralmente é toda sexta-feira, e aí geralmente no final de cada reunião a gente sempre tira um print para mostrar, né, que está acontecendo dessas reuniões. Eu vou falar aqui só topificar os objetivos do nosso projeto, mas depois eu vou explanar cada um desses tópicos, tá certo? Bom, inicialmente, compreender o funcionamento da Rede Cuidar, justamente porque nós temos um vínculo com a Rede Cuidar. Posteriormente a isso, acompanhar ações relacionadas às linhas de cuidado envolvidas com a rede, discutir as ações estratégicas para a diminuição da mortalidade infantil e materna, compreender como os profissionais envolvidos na assistência trabalham para melhorar esses indicadores, e os objetivos de desenvolvimento sustentável são boa saúde, bem-estar e educação de qualidade. Bom, como eu falei para vocês, inicialmente eu vou falar sobre a Rede Cuidar, mas por que eu vou falar sobre a Rede Cuidar? Justamente porque nossa extensão tem uma parceria com a Rede Cuidar. Nós, enquanto extensionistas, participamos de algumas ações que a Rede Cuidar proporciona aqui na Paraíba. E o que é a Rede Cuidar? Bom, a Rede Cuidar é um projeto que contempla 3 áreas, a cardiologia pediátrica, a neonatologia e a obstetrícia, que tem como função justamente mapear cardiopatas pela Paraíba e fazer esse acompanhamento com esses cardiopatas. Mas não só isso. Depois, esse projeto anexou mais 2 áreas, que foi a neonatologia, então a gente acompanha essas crianças, e a obstetrícia, que acompanha desde a gestação, né? E aqui são fotos da Rede Cuidar, e eu vou falar mais, assim, sobre uma das vertentes da Rede Cuidar, que é a caravana da Rede Cuidar, que nós, como extensionistas, também temos a oportunidade de participar. Eu já participei de uma das caravanas e foi uma das experiências mais enriquecedoras que eu vivenciei até então na faculdade. Bom, essa caravana, nós visitamos 13 cidades polos por toda a Paraíba. E qual é a função? Como eu falei inicialmente, mapear cardiopatas. Então, nós vamos para essas cidades do interior, nós montamos toda a estrutura nessas cidades. E aí, essas crianças, elas passam por diversas áreas da saúde, como, por exemplo, a parte de odonto, essas crianças também passam por um ecocardiograma, e, enfim, dentre outras, a parte de enfermagem também, essas crianças, elas passam como se fosse por um check-up, e a partir do momento que nós identificamos que há um cardiopata, que há uma pessoa que precisa de uma cirurgia, por exemplo, a Rede Cuidar, ela faz esse intermédio. Então, a gente tenta agilizar para que essa criança consiga, o mais rápido possível, um procedimento cirúrgico, para que essa criança consiga um acompanhamento. Vamos supor que foi diagnosticada que a criança tem uma cardiopatia. Então, essa criança, sendo identificada, ela vai passar, nós vamos tentar agilizar a questão cirúrgica dela. Além disso, tem um acompanhamento dessa criança por meio das salas do coração, porque nesses 13 polos que nós visitamos, tem as salinhas do coração, que fazem esse acompanhamento com as crianças, para que elas não fiquem desassistidas, visto que os primeiros anos de vida de uma criança cardiopata são os anos mais críticos, né, que a gente tem que ter mais cuidado com relação a isso. Como eu falei, essa caravana é a busca ativa, né, por crianças cardiopatas, e um dos objetivos é qualificar a assistência hospitalar gestante de risco e ao neonato de risco, e fazer esse acompanhamento. Essa aqui foram algumas fotos tiradas durante a caravana. E aqui são os locais de atendimento da caravana, né, como eu falei, são 13 cidades polos: Picuí, Esperança, Guarabira, Mamanguape, Itabaiana, Monteiro, Princesa Isabel, Itaporanga, Cajazeiras, Souza, Pombal, Catolé do Rocha e Patos. Como eu falei, essas são as cidades polos. Mas além das cidades polos, as cidades circunvizinhas também são abarcadas pela rede. Por isso, a Rede Cuidar é um projeto que, basicamente, ele abrange toda a Paraíba.
Bom, nós sabemos que, diante do cenário que vivemos, algumas mudanças tiveram que acontecer na extensão para que nós pudéssemos, né, dar continuidade nesse período de pandemia. Então, o que foi que mudou? Anteriormente, nós fazíamos acompanhamento com os profissionais nas instituições, por exemplo, no Cândida Vargas, que eu, por exemplo, acompanhava um profissional neonatologista no Cândida Vargas. Só que nesse período de pandemia, essa atividade foi suspensa. Então, o acompanhamento com os profissionais não pôde ser feito justamente pelo quadro que estamos vivenciando. Uma outra coisa também que foi suspensa foi a caravana da Rede Cuidar, que foi esse projeto que eu acabei de mencionar para vocês, né? Ele também foi suspenso justamente por conta, né, de tudo que está acontecendo. E atualmente, né, o que é feito atualmente? Geralmente nas reuniões que acontecem, como eu falei para vocês, todas as sextas-feiras, essa reunião ela acontece em média das 15 horas até as 17, então são geralmente 2 horas que nós temos, e são feitas discussões de casos clínicos, treinamento da rede com convidados de fora, acompanhamento de consultas nas salas do coração. Não sei se vocês lembram, mas eu falei anteriormente sobre as salas do coração. E essas salinhas do coração, nós nos encontramos geralmente nas terças-feiras. E nessas salinhas temos nós, como extensionistas, que fomos subdivididos em subgrupos de duplas e trios. E aí, justamente, nós fazemos esse acompanhamento, juntamente com o cardiologista, o cardiologista pediátrico, uma pediatra, a enfermeira e o paciente a ser atendido. Então, nós acompanhamos também alguns atendimentos. Isso é muito bom para nosso enriquecimento, né, enquanto estudante, e principalmente desse contato também com o paciente, né, é muito importante que nós tenhamos, mesmo que virtualmente. Uma outra coisa que é feita são o desenvolvimento de trabalhos científicos. Atualmente, nós temos alguns trabalhos que eu também vou mencionar para vocês, que estão sendo feitos. Um outro projeto que nós também fazemos, né, nós damos suporte, é o Alô Gestante. Esse projeto ele foi criado nesse período de pandemia para dar subsídio às gestantes, porque nós sabemos que por exemplo, alguns locais, maternidades, UPAs, enfim, às vezes foram interditadas somente para o Covid, né? E aí muitas gestantes estavam sem fazer esse pré-natal. E aí o que é que foi feito? A Rede Cuidar criou o Alô Gestante. E esse Alô Gestante é onde essas gestantes elas podem tirar algumas dúvidas a respeito do, por exemplo, a gestante está com falta de ar, está com medo. Então nós, enquanto extensionistas, nós tentamos dar algum aporte a essa mãe, né, essa pessoa, por meio de um aplicativo. Então essa mãe fala por meio de um chat. Nós tentamos responder. Caso nós não saibamos responder, caso seja algo realmente mais patológico, que nós precisamos, assim, terceirizar, passar para o profissional médico, todos os dias tem um médico plantonista que nos auxilia a isso, sabe? Uma outra coisa que é feita é a integração com a residência de neonatologia e cardiopediátrica. Como eu disse para vocês, a extensão é composta também por residentes de neo, né? E isso é muito bom porque as neonatologistas, por exemplo, quando elas estão, né, nos seus polos de atuação, se elas encontrarem algum caso clínico que elas considerem interessante, elas falam para a gente, nós temos um grupo, né, da nossa extensão, e aí nós, enquanto estudantes, nós ficamos responsáveis por apresentar, junto com essas neonatologistas, justamente esse caso clínico. Então, a gente aprende, além de aprender, nós temos como tirar dúvida diretamente com os profissionais, né, o que é muito enriquecedor para nós. Então, aqui, como eu falei para vocês, nós discutimos alguns casos clínicos, né, essas discussões de casos clínicos são, em média, quinzenais, que são feitas nas sextas-feiras, né, e aqui é só um exemplo de algo que nós discutimos semanas atrás, que foi sobre a doença hemorrágica do recém-nascido, e aí a gente tira dúvida, fala, explana, é bem interessante sempre. Outra coisa que eu falei para vocês que acontece são os ambulatórios virtuais, né, as salinhas do coração, e aqui, ó, como eu falei para vocês que são 13 cidades polos, aqui tem alguns prints, né, dessas reuniões, por exemplo, aqui é a Sala do Coração de Patos, de Pombal, Catolé do Rocha, Itabaiana, e sempre acontece, e a gente também tira muitas dúvidas, é muito enriquecedor. Além disso, é um projeto que a gente também integra à sociedade, né, a gente tem como justamente fornecer esse subsídio à sociedade. E aqui, como eu falei, é o Alô Gestante. Aqui tem um chat, que eu falei para vocês, a mãe tira uma dúvida, e nós tentamos instruir essa mãe de como proceder. E eu também falei para vocês que nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos, e esses são alguns deles. Malformações congênitas, cirúrgicas e emergenciais, manuseio da persistência do canal arterial no período neonatal, tuberculose neonatal, desmame da ventilação mecânica no período neonatal, uso da ventilação mecânica não invasiva na prematuridade, síndrome inflamatória aguda pós-Covid em crianças pediátricas. Esses são alguns dos projetos que estão sendo realizados.
não está passando, mas de forma sucinta, pessoal, é isso. Bom, parabéns aí, Raquel, pelo trabalho, né? A gente vê a relevância, principalmente nesse atual contexto que a gente tem vivenciado. E após a sua apresentação, a gente abre aí para as observações e os questionamentos dos avaliadores, professor Fernando, professora Maria Aparecida. Professora, no caso, começa por mim? Pode Sim, ser, professor. Então, eu queria dar meus parabéns à equipe, certo? Eu acho o projeto muito relevante, o impacto social dele é evidente, né? Acho que ele cumpre as tarefas do que se espera de um projeto de extensão, que é justamente levar a universidade para a comunidade, não é? Ele tem um público-alvo bem específico, existe uma forte interiorização do projeto, que isso é muito importante, né? Porque e engraçado que nas ciências sociais você consegue ver bem como você apresentou, você consegue ver bem, você consegue mensurar bem quantitativamente o impacto, né? Porque, por exemplo, nas ciências jurídicas, sociais, pelo menos na minha área, a gente trabalha muito com conhecimento crítico. É muito, assim, relativo, é uma relativização muito grande, no nosso caso, a gente conseguir mensurar isso em termos de aspectos quantitativos. Na verdade, a gente treina um aluno para desenvolver um pensamento crítico e dentro da tecnologia do direito, porque o direito é uma ciência técnica. Mas, nesse caso aí, a gente percebe bem que, assim, é fácil você... claro que aí também tem uma certa dificuldade, né? Ver o resultado fica também mais fácil a gente avaliar o resultado, certo? Mas é claro que aí, né, o resultado é evidente, porque você trabalha em comunidades carentes, né, que o Estado ele não se faz presente, as contradições sociais no interior do Estado são muito mais acirradas que aqui, né, a desorganização do poder público, então a presença da universidade, ela é fundamental justamente nessas áreas que vocês apontaram. Eu fiz observações todas, avaliei com nota máxima todos os aspectos do projeto, acho o projeto excelente, né, né, e, assim, essa é o que eu tenho muito, eu queria mais era fazer essas observações, eu não tenho muitas perguntas para tratar, porque você foi muito clara, abrangente, não é, muito, assim, objetiva no que você colocou. Então, só quero dar meus parabéns, certo? A gente agradece aí, professor Fernando, né, pelas observações. A gente passa a palavra para a professora Maria Aparecida, a segunda avaliadora, registrando aqui a presença, eu acho que Juliana Soares é a orientadora, né, do projeto. Boa tarde, professora, seja bem-vinda. Professora Maria Aparecida, com a senhora. Boa tarde a todos e a todas. Eu faço das palavras do professor Fernando as minhas palavras. É um projeto, de fato, muito importante e a gente consegue realmente ver resultados e a importância do trabalho que vocês desenvolvem, não apenas enquanto estudantes, enquanto universitárias, né? Porque eu acredito, e a minha pergunta vai ser nessa direção, que esse trabalho tem trazido contribuições, assim, significativas, muito significativas na formação de vocês, mas também como um auxílio mesmo, é aquilo que o professor Fernando fala, né, é um braço da universidade no âmbito da sociedade, chegando até onde o Estado não chega, né? Logicamente que a gente vê a partir daí que é uma ação pontual, mas uma ação pontual que tem efeitos bastante positivos, né? Então, assim, parabenizar o trabalho da professora, que ela orienta esse trabalho, e parabenizar o trabalho de vocês, enquanto estudantes, enquanto bolsistas do projeto, enquanto voluntários, tem muitos voluntários também no projeto, pela foto aí das reuniões a gente percebe ver, né, tem muitos estudantes participando, então parabenizar a todos por esse trabalho magnífico, muito importante para a sociedade, e a minha pergunta é justamente saber de vocês quais são as contribuições concretas que o projeto traz à formação de vocês, enquanto estudantes da área de saúde.
Raquel, pode responder. Claro, boa tarde. Muito obrigada, primeiramente, né, pelo que vocês falaram. E acho que as contribuições, elas vão muito além do que eu possa falar aqui para vocês, porque, por exemplo, eu sou estudante do P4 de Medicina, então, o nosso contato com o paciente, ele é muito remoto. E nós sabemos que para a gente aprender, de fato, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Então, o projeto, ele dá para a gente esse subsídio da prática, o contato com o ser humano, o contato com o paciente, o contato com realidades que, muitas vezes, a gente não pode assim, fazer o curso de medicina, que é um curso, assim, extremamente relevante para a sociedade, sem o contato legítimo com a sociedade, entende? Então, assim, acho que uma das coisas que mais, assim, me trouxeram de contribuição ao projeto, a caravana, por exemplo, foi, assim, um divisor de águas para mim, porque eu, como estudante do P4, não tinha ainda tanta contato com a prática, então, através da extensão, eu consegui ter esse contato, entendeu? Então, isso é muito relevante para mim. Contato com realidades que, às vezes, são tão diferentes das nossas, mas existem, e muitas vezes são bem segregadas da sociedade. Então, acho que é um projeto que realmente integra, sabe? Integra e nos dá um olhar realmente mais humanizado a respeito do cuidado. Excelente. Essa perspectiva da humanização é muito importante, né? Principalmente vocês da área de saúde, tratar realmente o paciente como um ser humano, não como um paciente portador de uma enfermidade, né? Isso é muito importante, isso precisa ser muito cultivado nos cursos, todos os cursos, e principalmente nos cursos da área de saúde, que você lida diretamente com o paciente, né? Com a pessoa paciente. Era essa a minha pergunta, sem mais perguntas. Obrigada, Catarina, obrigada, Raquel. E podemos passar para o próximo momento. Na verdade, como a Raquel está dentro aí desse intervalo, ela teria até às 14 horas e 21 minutos. Eu passo, professora Juliana, gostaria de comentar alguma coisa, complementando, a gente abre aí esse espaço também de discussão, já que a Raquel já respondeu a pergunta da avaliadora, se for do interesse, né? Sempre é bom, né, falar um pouquinho do trabalho que a gente faz e da necessidade de mostrar o árduo indicador que a gente tem de saúde, né? A gente trabalha com a integração. Esse ano foi um desafio colocar todo mundo remoto, né? Desafio colocar estudante numa posição de telemedicina, né? E aí a gente conseguiu integrar, né? As plataformas online conseguiram dar as respostas que a gente precisava numa rapidez tremenda, então isso fez com que o projeto fizesse 4 ambientes de telemedicina: o estudante, o médico pediatra que está lá no interior, o cardiologista que está na capital, né, e o paciente que está em casa. E mesmo o paciente sem tanta informação, né, ele consegue entrar na sala virtual e consegue interagir com a gente. Então, essa foi uma das estratégias que eu acho que mais fez a diferença na pandemia, né? E descobrir que a gente pode fazer diferente e que os desafios, eles nos trazem novas portas, foi também uma coisa muito bonita no trabalho, né? Outra coisa que eu fico muito contente na apresentação de Raquel, primeiro do empoderamento dela a falar, né? Ela fala muito bem e a gente nota que ela está mergulhada realmente na prática da extensão que ela mesma faz, né? E, além disso, não só ela, mas o grupo inteiro. É um grupo muito bom, né? Que se juntou. O processo seletivo foi tão difícil, porque foi um processo seletivo que eu não podia olhar para a cara dos meninos, mas eu precisava acolhê-los. E aí eu ia acolher como? Então, vamos acolher assim: junta todo mundo numa sala virtual. Quem não tiver interesse em não participar, está fora. Então, essa foi o nosso desafio, e eu vi que tem muita gente interessada em fazer diferente. E a ideia foi essa, né? De fazer, e eu acho que a gente conseguiu produzir nas limitações da pandemia. Obrigada aí pela acolhida. A gente que agradece, professora, pela colaboração. Professora Maria Aparecida preencheu também o Cisenec, já registrou a nota. Confere. Está sem o áudio. Eu não preenchi, na verdade, estava muito atenta às falas. Pronto.
Vamos Mas dar um tempinho, a senhora pode fazer agora, aí, antes da gente iniciar a próxima. Tá certo? O professor Fernando já fez? Tá bom. agora. Enquanto estão preenchendo, eu queria aproveitar esse tempo para perguntar se tem alguma rede social para divulgação do projeto, porque a gente tem que pegar para constar na ata, e lembrar para o próximo projeto que for o discente que for apresentar, botar o nome completo aí embaixo. Quer responder, Raquel? É extensão Rede Cuidar, é no Instagram. Isso mesmo. Show de bola. Se puder passar por escrito ali no chat. Tá certo. Enquanto a professora Maria Aparecida finaliza aí a avaliação, a gente já pede, né, para o apresentador do projeto 469, Prevenção de Enteroparasitos em Crianças e Manipuladores de Alimentos em Creches Municipais de João Pessoa, e já se prepare para dar início, tá certo? Lembrando que são 10 minutos de apresentação, posteriormente nós teremos a arguição dos avaliadores. Com licença, professora Catarina. Por item, não é? Como, professora? A avaliação é de 0 a 10 por cada item, Isso, correto? isso, correto. Pode falar, Raquel. Após a apresentação, eu posso sair da chamada ou a gente fica acompanhando os demais trabalhos? A orientação é que a gente fique até o final, tá certo? Ok. Aí, no final também a gente tem que fazer um registro com todos os presentes, tá bom? Tá certo. Então, a gente pede que todos fiquem na sala até a finalização. Tá bem, obrigada. Por nada. Ok, Catarina, a avaliação é efetuada. Ok, professora, agradeço. Vamos para o próximo, gente. O bolsista já se encontra presente, ou a bolsista para apresentar? Sim, estou aqui já. Vai ser a Letícia, não é isso, Letícia? Isso. Letícia, você pode dar início à sua apresentação de até 10 minutos, tá bom? Só pedir antes de se apresentar, se puder botar o nome completo ali no chat. Eu já coloquei aqui abaixo de Karine, Pronto, tudo certo. certo? Posso dar início? Positivo. Boa tarde, meu nome é Letícia, eu sou aluna do 9º período de farmácia e eu faço parte do projeto Prevenção de Enteroparasitas em Crianças e Manipuladores de Alimentos de creches municipais de João Pessoa. Então, né, o meu projeto, ele trata as parasitoses, que são doenças causadas por helmintos e protozoários, que são responsáveis por desencadear quadros clínicos debilitantes e que são muitas vezes negligenciadas. Então, o objetivo do nosso projeto anteriormente, né, à pandemia, a gente ia até as creches, que a gente acompanhava durante o ano, geralmente de 2 a 3, e fazia um trabalho com as crianças e com os manipuladores de alimentos, tanto da creche como os responsáveis em casa. A gente desenvolvia atividades lúdico-educativas, que ensinava a forma correta de lavagem de mãos, dos alimentos, tentar empoderar a criança a ela sozinha, né? Lavar os alimentos antes de comer, não colocar a mão na boca. Com a pandemia, como ela resultou na suspensão dessas atividades presenciais, a gente teve que readequar o projeto. E, com isso, a gente passou a incluir também a prevenção da Covid-19 e passou a desenvolver todas as atividades de forma remota. O nosso público-alvo dessa vez são 2 centros de referência em ensino infantil, que são o CREI Santa Clara e Juliano Nunes, que ficam localizados lá no Castelo Branco. E a gente está acompanhando agora 134 pessoas, que são 64 adultos responsáveis por as crianças matriculadas na creche e 70 crianças. A gente criou 2 grupos no WhatsApp, onde um para cada creche, né, e colocou os pais e as gestoras da creche nesses grupos. Com isso, a gente
passou a fazer as nossas reuniões semanais entre a equipe dos caçadores de parasitas, que é como a gente denomina, né, o grupo da extensão, para poder desenvolver e conversar sobre quais atividades a gente desenvolveria durante a semana com esses pais e para as crianças. Então, a gente, assim, desenvolveu diversas atividades, entre elas, histórias em quadrinhos sobre a prevenção de parasitoses. Então, a gente desenvolveu, acho que 3 ou 4 histórias que foram veiculadas tanto no grupo do WhatsApp como no nosso Instagram, Caçadores de Parasitas. A gente desenvolveu as histórias, disponibilizou para os pais e após uma semana, 10 dias mais ou menos, a gente voltava com uma atividade de fixação de aprendizagem, que a gente pedia para que os pais, após lerem com as crianças a historinha, eles tentassem resolver, ensinar de uma forma assim mais didática o filho a saber assim, né, o que foi que ele aprendeu com aquela historinha que a gente mandou. Outra coisa que a gente fez também foi a realização de transmissões ao vivo no Instagram, falando tanto sobre a prevenção das parasitoses, como a gente também abordou o tema como o armazenamento correto de medicamentos, como a lavagem de mãos, Covid-19 e qualquer dúvida que viesse a surgir durante a transmissão online. A transmissão teve duração de 1 hora e teve interação tanto dos pais, das gestoras e do público do próprio Instagram. Outra coisa que a gente criou foi o quadro Caçador Responde, que era uma caixinha de pergunta que a gente disponibilizava toda segunda-feira nos stories do Instagram do projeto. Então, a gente disponibilizava a caixinha e as pessoas poderiam mandar suas dúvidas por lá, e toda sexta-feira um extensionista diferente voltava ao Instagram com um vídeo respondendo todas as perguntas que foram feitas. E também as perguntas que foram feitas no grupo do WhatsApp, porque muitos pais não tinham Instagram, como era de uma comunidade assim mais carente, muitos não sabiam nem mexer nessas coisas, então a gente disponibilizou lá também as perguntas para que eles pudessem fazer e a gente responder. Depois a gente disponibilizava os vídeos, tanto no Instagram como no WhatsApp. E também teve a prevenção da Covid-19, que foi também outro trabalho que a gente fez. A gente submeteu 2 resumos, né? O resumo geral e esse segundo resumo sobre a prevenção da Covid-19, que eu vou passar a palavra para a outra extensionista, Karine, que vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, boa tarde, gente. Meu nome é Karine Gadelha, eu sou voluntária do projeto e, como Letícia falou, o nosso projeto ele é bastante lúdico-educativo. Porém, nesse período de pandemia, nós não pudemos fazer o nosso trabalho como usualmente fazemos, então nós precisamos adaptar. E adaptamos também trazendo o tema da prevenção da Covid-19, que é bem importante no nosso cenário atual. E, como a Letícia falou, nós criamos 2 grupos no WhatsApp, e nesses grupos nós tivemos uma atividade que foi o plantão de dúvidas, então todos os extensionistas participaram desse plantão de dúvida, que eram todos os dias, das 13 às 17 horas, e no começo foi bem interessante a participação dos pais, pois tiveram algumas dúvidas, como, por exemplo, como descontaminar o papel que chega em casa, principalmente no começo da pandemia, que não tinha tanta informação confiável sobre como se prevenir. Com relação às crianças, Letícia falou que nós também fizemos histórias em quadrinhos, e uma delas foi sobre a prevenção da Covid-19, que foi a história em quadrinhos da Frozen, da princesa Elsa, da Frozen. As crianças, elas leram essa historinha e depois realizaram os exercícios de fixação, e foi importante, né, para as crianças fixarem que é um período de prevenção, é um período que precisamos nos cuidar. Além disso, nós também fizemos uma ação que foi bastante importante, que foi a entrega de 180 máscaras infantis personalizadas, né, com estampas infantis. Houve a confecção dessas máscaras, e a professora Inês, que é a nossa professora coordenadora do projeto, ela foi até as gestoras de ambas as CREs e entregou essas máscaras infantis, e aí, paulativamente, os pais foram indo pegar para os seus filhos também para evitar aglomeração. E houve uma adesão muito bacana da utilização dessas máscaras infantis pelas crianças, então também foi um ponto bastante positivo. Bem, em resumo, esse período ele foi somatório para o nosso projeto, uma vez que abriu mais a nossa visão, né, não só a enteroparasitoses, como também
à Covid-19, que é a nossa realidade, e ficamos muito felizes por, mesmo no período virtual, ter dado certo, tudo ter caminhado de uma maneira boa e ter dado certo, ter resultados bastante positivos. E é isso, obrigada pela atenção e vamos às dúvidas e discussão. Bom, a gente parabeniza aí a Letícia e a Karine pela apresentação, né, desse projeto igualmente relevante, né, conduzido durante esse período de pandemia. E agora a gente abre aí o espaço para a professora Maria Aparecida, na sequência o professor Fernando, fazerem suas observações e questionamentos. Professora Maria Aparecida, com a senhora. Boa tarde mais uma vez. Parabéns às bolsistas, monitoras do projeto, a professora que orienta esse trabalho. É um trabalho, de fato, muito importante. E quando a gente começa a prestar atenção, a se deparar, conhecer o trabalho que vocês vêm fazendo, a gente começa a ver a importância da extensão universitária, né? A importância do contato dos estudantes com a comunidade, com o social, a importância do trabalho que é feito na universidade no sentido de dar uma resposta à sociedade, daquilo que a universidade está fazendo, daquilo que a universidade está produzindo, e quais os profissionais que a universidade vem formando, porque é um termômetro, não é, para o social. Quando esses estudantes chegam no campo de estágio, eu estou chamando de campo de estágio no sentido de vocês estarem em contato, né, com o social, vocês estarem praticando, né, aquilo que a gente teoriza tanto em sala de aula, né, a sociedade ela faz uma avaliação do profissional que está sendo preparado pela universidade. Ela começa a fazer essa avaliação, isso é muito positivo. Porque ela começa a entender a importância da universidade e, além de compreender a importância da universidade, o trabalho dos estudantes no âmbito da extensão. Então, é muito importante a extensão, por isso a gente tem que ratificar, tem que defender a extensão, a gente não pode, de jeito algum, deixar que a nossa universidade, nesse contexto de crise, se preste apenas ao ensino. Né? Então, a gente tem que defender a extensão, a gente tem que defender a pesquisa, é um movimento que tem que ser conjunto, tem que ser de todos, né? E no segundo momento, eu faço duas questões, além de parabenizar, lógico, já parabenizei, eu faço duas questões, apresento dois pontos aí para reflexão. O primeiro, eu retomo a primeira pergunta, que foi as contribuições desse trabalho à formação de vocês, e uma outra pergunta para ambas as estudantes, de que forma vocês têm produzido ou têm registrado essa ação que vocês vêm desenvolvendo. Vocês têm produzido artigos científicos, vocês têm participado de eventos, têm apresentado, né, esse trabalho para o conjunto ou para a sociedade de modo geral, ou tem ficado apenas restrito à universidade e aos espaços de extensão? São essas duas questões para ambas as estudantes. Obrigada. Então, anotem aí, meninas, vamos ver também o questionamento do professor Fernando, e aí vocês respondem em conjunto, tá bom? Professor Fernando, com o senhor. Boa tarde, né? Eu também achei muito interessante o projeto, né, com impacto social bem evidente, né, trabalha com creches, realiza atividades lúdicas, né, para higienizar alimentos e também, né, tem muito a ver com segurança alimentar, porque há todo um processo educativo aí para as crianças, né, se alimentarem, e a gente sabe o quanto é importante a formação de um menino, né, quando é pequenininho, porque boa parte do caráter, das ideias, ela é formada numa certa idade, né, quem sabe, mexe com psicologia, sabe disso. Então, acho que isso é importante, certo? Sobretudo que vocês casaram isso com essa questão da prevenção da Covid, que caiu, assim, infelizmente, né, tragicamente, caiu, assim, quase como uma luva, que a gente sabe que quando houve esse problema da Covid, o que aconteceu foi que boa parte desses meninos ficaram, né, ou na casa dos pais, ou das avós, então isso exigiu toda uma articulação. E vocês conseguiram mobilizar muita gente, né, porque numa cidade, um projeto, eu acho que, né, poucas pessoas, né, e vocês mobilizaram 134 pessoas, 70 crianças, envolveram pais, gestores,
eu penso que isso dá um trabalho muito grande, reuniões semanais, certo, no meio de todo esse caos que a gente está vivendo. Então, assim, imagino que foi um desafio muito grande. E, assim, quando a gente fala, por exemplo, em direito de segurança alimentar, direitos humanos, aí puxando um pouco para meu campo, isso que vocês estão fazendo é efetivação de direitos humanos, né? O direito, ele, digamos assim, a sua efetividade se dá nos outros campos do conhecimento, na saúde, na geografia, na história, na economia. Então, isso é que é realizar direitos humanos, sobretudo, né, em populações vulneráveis. Então, eu avaliei muito bem o projeto, eu dei nota máxima, achei surpreendente, certo? A articulação clara, né, com essa questão do direito à segurança alimentar com os direitos humanos. E eu acho que a professora, né, anterior a minha, que arguiu, certo? Professora Maria Aparecida, né, fez as perguntas que eu acho muito pertinentes. E é isso, dou por encerrada a minha intervenção. Meninas, vocês têm 5 minutos aí para fazer as observações e responderem. Certo. Respondendo a primeira das perguntas, né, quanto ao registro, como a gente tem registrado, né, as coisas da extensão. Então, a gente tem o nosso Instagram, que é o @caçadores de parasitos, tem tudo lá, todas as reuniões que a gente tem semanal, tá lá disponível, as histórias em quadrinhos, algumas das atividades que a gente disponibilizou de fixação também estão lá, vocês podem encontrar tudo. Tem a live também salva no IGTV e os outros quadros, né? E a gente não está deixando tudo só restrito assim à extensão, a gente participa de outros eventos também. Esse ano já tiveram 2 bancas de TCC, mesmo de forma remota, né? Duas meninas apresentaram, elas faziam parte do projeto, fazem ainda, né? São extensionistas. E ano passado, como não tinha essa coisa da Covid e a gente ia até as creches, a gente aplicava um questionário socioeconômico para os pais, né? E eles respondiam no momento lá do nosso encontro. E tinham várias perguntas. E esses TCCs, eles foram feitos em cima desses questionários. Após a apresentação dos TCCs esse ano, teve a inscrição agora do Sinasama, né? Que vai ser online também. Então, as meninas que apresentaram o TCC, elas também estão escrevendo capítulos de livros para serem publicados no Sinasama. Ano passado, a gente também participou do Sinasama, da Expo Extensão, que teve, de tudo. E quanto às contribuições, eu acho muito importante porque, assim, ela favorece o contato direto com o desenvolvimento da prática docente e ela nos possibilita desenvolver algumas metodologias que potencializam a formação acadêmica. Se Karine quiser complementar a minha fala de alguma forma, Karine. Não, só falar também que é um contato direto com a população, né? Que a gente na academia, a gente fica muito restrito à nossa área acadêmica, aquele espaço, mas esses projetos de extensão, eles nos possibilitam esse contato direto com a população, que nos ensina muito mais do que nós ensinamos a ele. Então, é bastante interessante para o nosso desenvolvimento profissional também, e eu acho que é uma contribuição muito válida. Estou satisfeita, parabenizando os estudantes mais uma vez pelo domínio, né, do trabalho que estão fazendo. A gente percebe que vocês têm propriedade realmente, como a professora Juliana falou na exposição anterior, isso nota que vocês estão mergulhadas mesmo no projeto, estão realmente bem envolvidas, isso é muito bom. Então, parabéns para vocês, continue assim, e com certeza teremos profissionais excelentes atuando aí na área de saúde, na nossa sociedade. Parabéns. Parabéns mais uma vez, meninas. A gente dá esse espaçozinho, professora Maria Aparecida, professor Fernando, concluírem a avaliação pelo CISENEX, tá certo? Enquanto isso, a gente já se prepara para chamar o próximo projeto, o projeto 476, Saúde Mental e Oficinas de Geração de Renda, construindo a inclusão social pelo trabalho. O bolsista ou a bolsista que vão apresentar já estão presentes na sala? Sim, estou aqui. Boa tarde. Boa tarde, Esther. Tem como você ligar a câmera para a gente acompanhar a tua... Sim. Inclusive, antes de começar a nova apresentação aí, eu queria solicitar só se tiver alguma rede social do projeto anterior,
para constar na ata. Se tiver aí, pode colocar aqui pelo chat, tá certo? Professora Maria Aparecida, concluída a avaliação, podemos prosseguir? Sim, concluí. Eu tenho só uma pequena dúvida com respeito às apresentações das estudantes. No processo de formação para as tertúlias, a gente tinha sido informados de que não era permitida a utilização de slides, né? E seria mais uma roda de conversa. E aí, eu estou vendo aqui que o primeiro grupo apresentou, né, uns slides, logicamente que muito pontuais, registrando as experiências, e eu gosto muito. Uhum. A pergunta é, essa sessão de apresentação de slides? Né, Na verdade, pelo que a gente ficou, o que foi discutido, na verdade, entre os assessores de extensão e a organização do evento, foi que seria permitido, desde que não fosse a apresentação já com áudio, por exemplo. Um vídeo promocional, onde o aluno não teria que apresentar, ele colocaria só o vídeo, os slides e estaria isento da apresentação. Então, contanto que fosse uma apresentação, por exemplo, PowerPoint, ou imagens, né, que fossem complementar a fala dele, aí seria permitido, tá certo? Boa observação, professora Maria Aparecida. Eu não sei se é o caso de vocês, meninas. Vocês vão apresentar alguma coisa? Sim, nós vamos. Slides? Pois bem. Obrigada, Catarina. Por nada. Aí, só lembrando esse detalhe, tá? Se for para complementar a fala de vocês, tranquilo, tá bom? Maria Luísa é a bolsista ou a Esté é a bolsista? Eu sou a bolsista. A Maria Luísa está também contribuindo aí, né? Então, vamos começar, Esté? Fica à vontade. Vocês duas vão ter, né? Acredito que a Heloísa também fica a critério de vocês. Se ela quiser contribuir com a discussão, são 10 minutos, tá certo? Começando. Boa tarde a todos. Se alguém tiver com o microfone ligado, se pudesse, porque está voltando aí para mim. Meu nome é Esté Batista, eu sou discente do curso de Psicologia na UFPB, no 6º período, e bolsista do projeto, junto com Maria Heloísa, que é voluntária. Nós vamos apresentar nosso projeto Saúde Mental e Oficina de Geração de Renda, construindo a inclusão social pelo trabalho, coordenado pela professora Zaeta Aguiar Nascimento, do Departamento de Psicologia. O nosso projeto, ele desenvolveu atividades no campo da saúde mental e da geração de renda, articulando temas como arte, loucura e atenção psicossocial. O projeto visou, com suas ações interdisciplinares, integrar de forma dinâmica e instrutiva a sociedade e a comunidade acadêmica. Dessa forma, buscando colaborar para formação profissional dos discentes e também para o debate sobre o tema na sociedade, da inclusão social das pessoas em sofrimento psíquico. Além de colocar em pauta a defesa da produção do cuidado em saúde mental de caráter público e de qualidade de acordo com a reforma psiquiátrica. Nosso projeto, de antemão, antes da reformulação para o modo online, nossos objetivos eram de criar oficinas de geração de renda nos centros de atenção psicossocial, porém, nós tivemos que reformular, né, para o modo online, e as atividades que nós realizamos, articulando ensino, pesquisa e extensão, elas tiveram a participação de discentes do curso de Psicologia, da pós-graduação em residência multiprofissional em saúde mental, de docentes dos cursos de Psicologia, Serviço Social, de técnicos da Incubadora de Empreendimento Solidário, da UFPB, e da comunidade em geral. Nossas reuniões, elas se dispuseram de forma síncrona, com encontros para discussão da literatura
dos nossos temas, semanalmente, né, de forma remota, encontros online na modalidade rodas de conversa com profissionais da saúde mental, e também dos Cine Saúde Mental e Geração de Renda. Os Cine Saúde Mental e Geração de Renda, nós pudemos fazer 3 deles, que os participantes, eles, de antemão, assistiam os filmes, e com a ajuda de profissionais mediadores, nós debatíamos eles. Então, foram 3 filmes que nós pudemos debater: A Loucura Entre Nós, Lise e Coração da Loucura e Dá Pra Fazer. De forma assíncrona, nós tivemos a nossa presença nas redes sociais, com o Facebook, no YouTube, com a gravação do Cine Saúde Mental, e também no Instagram, com a publicação de inscritos, indicação de vídeos, publicação de cartilhas, enfim, e dos nossos eventos. E nós também pudemos participar, a equipe pôde participar de eventos online, como, por exemplo, a marcha anual que acontece da luta antimanicomial, mas como esse ano ela foi online, nós pudemos todos participar com a confecção de cartazes e fizemos um mosaico. E também, de forma assíncrona, a equipe participou de lives temáticas, cursos, enfim, palestras. E também nós pudemos confeccionar 2 resumos que submetemos ao Congresso Nacional da ABRASME, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, e um Congresso Internacional dos Mestrados Profissionais em Psicologia. E nós também pudemos fazer de forma assíncrona o levantamento bibliográfico de casos clínicos da literatura sobre arte e loucura, e de iniciativas de geração de renda no Brasil. Agora eu dou a palavra a Maria Heloísa. Boa tarde, me chamo Maria Heloísa, sou discente do curso de Psicologia e voluntária neste projeto. Bom, com os nossos cines, nós conseguimos atingir um total de 113 pessoas. Essas pessoas eram profissionais e estudantes. Nós atingimos 41 profissionais, sendo eles 15 psicólogos, 4 enfermeiros, 5 assistentes sociais, 6 terapeutas ocupacionais, 2 professores e 2 psicanalistas. Atingimos também 72 estudantes, 60 de psicologia, 2 de medicina, estudantes do curso técnico em ciências contábeis, direito, artes, jornalismo, teatro, serviço social, pedagogia, ciências sociais e ciências contábeis. Os nossos cines tiveram como objetivo trazer para perto da temática que nós estávamos trabalhando a comunidade, para que ela pudesse ter mais conhecimento sobre os temas de geração de renda, sobre a loucura e sobre a arte. Nós também conseguimos elaborar e criar um site chamado Galeria Janela Aberta. Como o Esté falou, nosso objetivo, primeiramente, era ir até os serviços, os CAPs, e fazer oficinas de geração de renda. Como não foi possível esse deslocamento, nós conseguimos criar um site, e nesse site nós estaremos registrando e servirá como visitação das produções de arte, cultura e geração de renda dos usuários dos Centros de Atenção Psicossocial, que são parceiros do nosso projeto. Inclusive, no nosso projeto, nós temos parceria com os oficineiros dos CAPs e com os profissionais que trabalham lá. Nesse site também nós vamos buscar também alimentá-lo com textos, vídeos e produções do projeto. Então, apesar dos imprevistos que ocorreram devido à pandemia, nós conseguimos remodelar o projeto para que ele pudesse ser executado de forma menos significativo para a nossa formação, porque apesar de não estar no campo
físico, né, no local, nós podemos sim ter contato com as pessoas que trabalham nesses locais e fazer uma troca de conhecimento. E também nós podemos melhorar o nosso repertório teórico, uma vez que teve seminários teóricos onde nós discutíamos textos e assuntos pertinentes ao tema do nosso trabalho. Acho que Esther pode falar também um pouco agora. Eu acho importante frisar também, que eu acabei não falando muito, na questão do Cine, que é o que suscitou os debates, né, no Cine. Então, existe um estigma muito grande da loucura na sociedade, então nós podemos debater sobre isso, e a inclusão do louco, por exemplo, no trabalho, que é uma dimensão muito importante da vida humana, e também as contribuições de nós como alunos para a extensão, porque nessa remodelamento para o modo online, nós podemos usar os nossos conhecimentos que vão além da academia para poder agregar a nossa extensão e poder alcançar mais público. Então, apesar da gente não poder ter alcançado de forma direta os usuários dos centros de ação psicossocial, nós podemos contribuir para a sociedade enxergar mais essas pessoas e também os profissionais. Então, acho que é isso. Obrigada. Se tiverem perguntas também, seria bom. Bom, a gente parabeniza aí a Esther e a Maria Heloísa pelo projeto, e agora a gente abre aí o espaço para que o professor Fernando, junto com a professora Maria Aparecida, faça seus apontamentos e questionamentos. Professor Fernando, com o senhor. Boa tarde. Eu achei muito interessante, vocês usam a rede social, né, e uma das orientações da PRAC é o uso do Instagram, né, em todos os momentos, embora, claro, a gente tem outras redes, mas o Instagram é uma rede bastante de visibilidade. Então, eu achei muito projeto com um impacto bem definido, né, porque visou trabalhar com geração de renda, né, nos centros psicossociais, mexeu muito com a questão do trabalho decente, do crescimento, e com a questão do crescimento econômico em tempos de pandemia. Os encontros, pelo que eu percebi, tinha muita gente, né, vocês mostraram as imagens todas, tinha uma ligação muito grande com a questão da luta antimanicomial. A gente tem até aqui um grupo de pesquisa na área de direito sobre luta antimanicomial, né? Vocês apresentaram dados, certo? Bem objetivos, né, com mobilização de psicólogos, professores, enfermeiros. Falaram que 62 mais de 62 estudantes foram atingidos, que isso é muito interessante. E é um projeto que eu noto assim, que ele tem muito, ele responde a uma das contradições do capitalismo, né? Porque, veja só, todo impacto das evoluções tecnológicas nas forças produtivas do capitalismo, ele gera um aumento da taxa de exploração da força de trabalho, e paradoxalmente sempre acompanhado por aumento da extração de mais valor e degradação das condições de trabalho, né? Você pega, por exemplo, essa questão toda tecnológica hoje que a gente está vivendo, né, de fazer acompanhamento virtualmente, tudo isso leva ao maior controle sobre o processo de trabalho, maior disponibilidade da força de trabalho em relação ao empregador, e aumento, consequentemente, de extração de mais valor. Isso, logicamente, é acompanhado por um estresse maior, né? Sobretudo quando você considera que boa parte desse trabalho é feito na casa, né, do profissional. Então, quem é professor já deve ter sentido isso, né? Então, paradoxalmente, essas tecnologias, elas facilitam nossa vida, mas, ao mesmo tempo, leva a uma degradação das condições de trabalho e de aumento da taxa de exploração da força de trabalho.
Isso é um processo histórico, né? Faz parte, não é, do processo de você desaguar o excedente de capital gerado, né, pela máquina de geração de mais valor do capitalismo. Então, quando vocês levam essa discussão sobre saúde mental e tentam, né, minorar o impacto disso e associar o trabalho decente, eu acho isso muito pertinente dentro das condições atuais. É uma necessidade objetiva hoje, fazer frente a isso, certo? Então, eu achei também muito bem articulado o trabalho, certo? Bem disposto, bem, assim, a apresentação também foi bem feita, certo? Houve uma demonstração clara da experiência, né, na formação acadêmica profissional de vocês, porque isso, né, vocês mexem com várias situações, certo? Acho que os objetivos de desenvolvimento sustentável também foram cumpridos, né? Então, eu também dei a nota máxima, achei que o projeto com um impacto muito grande nas relações de trabalho, né, nesses tempos. Então, estão de parabéns. Professora Maria Aparecida, teria alguma observação, questionamento a fazer? Sim, com certeza. Parabenizar os estudantes, um trabalho muito bonito e muito difícil também de ser realizado. Porque uma coisa é a gente trabalhar, né, com algo que a gente está vendo resultado de forma imediata, né? E o trabalho, por exemplo, no campo da educação, os resultados são, não é, a posteriori, a gente não consegue ver tudo tão rápido. E quando se trata de saúde mental, a coisa é mais, não é, mais complexa ainda, não complicada, é mais complexa ainda, porque os resultados são bastante demorados também. Então, assim, quando vocês trazem o projeto, né, já deixa a gente assim, já deixa bem claro para a gente os desafios que o projeto enfrenta, né? E mais uma sociedade onde a gente vê que essas questões não são trabalhadas como deveriam ser trabalhadas, não tem a atenção que deveriam ter por parte do poder público, por parte do Estado. Essa questão, logicamente, é uma questão histórica, secular, né? Eu diria até milenar, essa questão mesmo de tratar o louco, aquele que tem dificuldades ou alguma deficiência mental, ou vamos chamar de loucura, não é? Então, a gente já viu aí o que, historicamente, essas pessoas sofreram aí ao longo da história da humanidade, né? Mas, enfim, é uma temática muito difícil, muito complexa, por isso tão importante. E eu acho que o trabalho que vocês desenvolvem, o projeto do qual vocês fazem parte, no qual vocês trabalham, atuam, ele procura dar resposta a essas demandas, né, a esses questionamentos, né? E aí, como é que isso fica claro para a gente? Nas atividades que vocês desenvolvem, né, no Cine, na questão do Instagram de vocês, na questão dos eventos que vocês desenvolvem, na questão mesmo das atividades como um todo que vocês vêm desenvolvendo. Eu achei bastante interessante essa questão de discutir os filmes, trazer isso para reflexão e para entender melhor como é que, de fato, isso vem se configurando, né, no âmbito social. Então, é um projeto muito, muito interessante. E como o professor Fernando falou, principalmente no momento de pandemia, né, que a gente vive, de adoecimento mesmo das pessoas, né, que começa com um simples isolamento social, depois vem, né, diagnosticado uma depressão, e depois casos mais graves que a gente conhece, né? Então, eu acho um trabalho muito importante e muito oportuno, principalmente nesse período de pandemia. Então, vocês estão de parabéns. Vocês conseguiram realmente apresentar todo o trabalho e já falar das contribuições à formação de vocês. Então, assim, eu não teria perguntas, só parabenizar, né? A minha nota também é nota máxima a vocês. Parabenizo e digo que vocês prossigam, né, nessa discussão, que vocês prossigam nesse trabalho que vocês estão realizando, porque a sociedade precisa, né? A cada dia vocês veem que o Brasil é um dos países, eu acho que é o país que mais consome Rivotril no mundo, é o Brasil. Não é? Vocês são da área, vocês podem confirmar isso aí. Então, assim, nossa sociedade está doente, né? Então, a gente precisa realmente tomar os cuidados preventivos, iniciar com os cuidados para que não chegue a esse quadro, né, tão difícil que é o quadro da loucura, né? Então, vocês estão de parabéns e não tenho perguntas. A gente agradece imensamente aí as observações, né, feitas pelo professor Fernando, pela professora Maria Aparecida,
e repasso aí a palavra a vocês, se vocês têm algum fechamento para fazer, algum agradecimento, enfim, vocês têm até 5 minutos, tá bom? É agradecer mesmo aos elogios dos professores, realmente é um trabalho bem complicado, né? A questão da loucura na sociedade tem um estigma muito forte de periculosidade, essas coisas, então trabalhar com isso é muito importante, principalmente como a gente trabalha, né? No cenário da rede de atenção psicossocial, que é no SUS, então, que está sempre sofrendo aí ataques. Então, é muito importante a gente trabalhar, nós da universidade, trabalhar em cima disso, de forma a proteger e agregar a essa rede, para que ela continue forte e funcionando para a nossa sociedade. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Professora Maria Aparecida, professor Fernando, a gente vai dar esse tempinho para vocês procederem à avaliação. Enquanto isso, a gente vai chamando já aqui o próximo projeto, tá? Para ir se organizando. Práticas de cuidado. O bolsista ou a bolsista já se faz presente? Sou eu. Boa tarde. Ótimo. Boa tarde. Vamos só aguardar a confirmação da avaliação. Professora Maria Aparecida, confirma a avaliação? Confirmada a avaliação. Podemos prosseguir. Boa tarde. Só pedir para botar o nome completo antes da apresentação. O discente, no caso. Certo. Professor Fernando também confirma, né? A avaliação já concluída do projeto anterior. Confirma. A gente só lembra, né, pede a vocês para que mantenham os microfones desligados, né, enquanto tiver a apresentação, para que não ocorra interferência no áudio. Você terá 10 minutos aí para expor o projeto, tá certo? Sinta-se à vontade, pode começar. Boa tarde, gente. Meu nome é Juan Pedro, sou estudante do curso de enfermagem e sou bolsista do projeto Práticas de Cuidado. Essa é a 4ª vigência do projeto. O projeto começou em 2017 e o objetivo do projeto é promover as práticas de cuidado na universidade e na atenção básica. E o que seriam essas práticas de cuidado? Nós nos ancoramos, né, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, e o que seriam essas práticas que a gente chama de PICs, né? Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. São práticas que visam o ser humano como um todo, né? Avaliando seus aspectos biopsicossocioespirituais. Então, todo mundo já teve contato um pouquinho com essas PICs, porque são práticas muito tradicionais também. Vai desde a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, a yoga, até a fitoterapia, o uso de plantas medicinais e essas questões. Dentro do projeto, a gente procura trabalhar com práticas de cuidado. O que seriam práticas de cuidado? Diz que, para além dessas práticas integrativas, é qualquer tipo de prática que tem o objetivo de promover cuidado mesmo entre as pessoas, como algumas que não estão abarcadas nessa política nacional, né? Então, como benzimento, como assistir um filme, essas questões a gente também considera como muito importantes para o desenvolvimento e a troca de cuidado, né? Então, a gente não só promove dentro do projeto a oferta, né, dessas práticas, como a gente também promove a formação para os discentes, usuários do SUS, e também para profissionais da atenção básica e técnicos e professores da universidade. A princípio, a gente atendia muito na universidade, numa salinha que tem ali no bloco de Fisiologia e Patologia, que a gente chamou de Cantinho do Cuidado, mas aí e também atendia em algumas unidades de saúde, assim como facilitava essas práticas e essas formações. Com a pandemia, a gente viu que era necessário a gente dar uma mudada, né, no formato,
E a gente investiu nos encontros semanais pelo Google Meet mesmo, onde a gente começou a ofertar esses espaços de cuidado, sejam por algumas pessoas que são já da extensão, né, que são extensionistas do projeto ou colaboradores do projeto, e também por convidados, né? Então, a gente conseguiu promover algumas vivências em meditação, em tantra, constelação familiar, assim como também algumas formações, como o curso de formação em florais de Saint-Germain, o curso de formação em auriculoterapia. E uma coisa muito importante do projeto é porque, por mais que nas emendas, né, dos cursos, no currículo dos cursos, tenha ali uma cadeira, dos cursos de saúde, né, tem uma cadeira ali de acupuntura ou de fitoterapia, mas o nosso currículo ele não consegue dar conta da complexidade que existe por trás dessas práticas de cuidado, né, principalmente as práticas integrativas e complementares. Então, um grande objetivo do projeto é que a gente ainda na graduação consiga ter contato com essas práticas para ampliar nosso repertório enquanto profissional, né? Enquanto profissional do SUS, principalmente, já que essas práticas elas estão inseridas no contexto do SUS de forma transversal, né? Então, qualquer área que alguém vai escolher estar dentro da saúde, ela vai ter contato com essas práticas integrativas. A exemplo da fitoterapia, todo profissional de saúde vai lidar com pessoas, com usuários que fazem uso de fitoterápicos, né? Então, para algumas profissões que prescrevem medicações, como a medicina, a enfermagem, a farmácia, a odontologia, é muito importante ter domínio dessa terapia, porque vai interferir no tratamento, nessa terapêutica também medicamentosa que vai ser prescrita, ou que vai ser acompanhada, né? Então, são práticas muito tradicionais e que estão no dia a dia de todo mundo. Então, é isso. A gente vem também vendo a importância, nesse contexto de pandemia do projeto, para promover esse autocuidado mesmo entre a gente. Tem sido, assim, encontros muito proveitosos, não só na questão do aprendizado, né? Mas principalmente porque é um momento ali na semana que a gente tem de dar uma respirada, de ser cuidado por alguém, né? Seja por algum tipo de terapia que a gente vem fazendo à distância, como Theta Healing, Reiki, ou então um momento ali da gente parar e falar também, né, sobre como está sendo. Esse ano a gente está fazendo trabalhos em conjunto com outras duas extensões. O Relaxar, que é uma extensão lá do CCM também, e o Cinema e Cuidado, que é outra extensão do CCM. Então, esses três, nós estamos juntos, né, os três projetos, desenvolvendo algumas atividades juntas. Então, uma semana, o Relaxar, ele vem trazer um pouquinho de meditação e de relaxamento induzido. Então, é um momento de prática para todo mundo. Em outra semana, o Cinema e Cuidado traz um filme e a gente vai discutir sobre aquilo. Então, são momentos muito ricos, não só na nossa formação, como também para o nosso bem-estar, né, a nossa saúde. E é isso, eu tenho certeza que esses momentos dessa extensão têm feito muita diferença, né, na formação de todos os extensionistas. Nos últimos meses também, no último mês principalmente, a gente tem tido a oportunidade também de estar em alguns eventos de algumas unidades de saúde também, porque nesse ano a gente ficou bem afastado do serviço, né, da atenção básica, mas, por exemplo, mês passado teve o Outubro Rosa em algumas unidades de saúde, e eles chamaram a gente para facilitar um momento, seja virtualmente ou em alguns foi possível um extensionista estar presente para facilitar um momento de cuidado. E tem sido dessa forma que a gente tem se adaptado ao contexto da pandemia. E é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, é só falar. Bom, a gente parabeniza, né, pelo trabalho
E, dando continuidade, a gente coloca aí o olhar dos avaliadores para questionamentos ou observações, tá certo? Invertendo agora, a gente começa com a professora Maria Aparecida, na sequência com o professor Fernando, tá bom? Professora Maria Aparecida, com a palavra. Ok. Boa tarde, Juan, tudo bem? Boa tarde, professora. Parabenizar o trabalho. Eu sou uma das admiradoras, uma das amantes das terapias alternativas, eu faço reiki, faço yoga, florais, enfim, uso os rescuê da vida, faço meditação, assim, eu sou uma admiradora, porque eu acho que realmente vem a complementar todo esse trabalho no âmbito alopático que é feito, né? Então, eu já tive muitas colegas na universidade que foram diagnosticadas com um processo de pré-depressão, tem essas coisas assim, pré-depressão. E aí, antes delas adentrarem no medicamento, eu as orientei a fazer o trabalho com terapias alternativas. Então, eu sugeri que elas fizessem meditação, fizessem reiki. Muitas são atendidas ali na própria reitoria, pela Progep, não é? Que lá tem também esse projeto, que atende os profissionais que têm algum quadro de depressão ou de ansiedade, enfim. E eu vejo, né, pelo relato dessas pessoas, que o resultado tem sido muito bom. Olha, professora, foi muito bom esse trabalho que a gente fez, que a senhora orientou a gente a fazer. Eu não entrei no Tarja Preta porque a senhora recomendou essa terapia que eu não conhecia. Isso não só no âmbito dos professores, dos profissionais, mas também com os alunos. Eu sou uma professora do primeiro período e tem muitos estudantes que vêm de fora, de outros estados, então ficam longe da família, da namorada, do namorado, enfim. E toda hora os alunos começam a faltar, e quando a gente começa a pesquisar, o aluno chega para a gente, professor, eu estou com depressão, professor, eu estou fazendo isso, e aí eu sempre estou encaminhando esses estudantes para essas terapias. Então, eu acho que o resultado é muito bom mesmo. Logicamente, tem quadros que já estão muito, né, acentuados, que aí precisa realmente de um acompanhamento do pessoal da psicologia, né, o pessoal da psiquiatria na área de saúde, não é? Mas tem casos que dá para a gente uma tristeza que o aluno acha, que uma pessoa acha que é uma depressão, não é. É apenas uma tristeza. Todo mundo tem tristezas, não é? Enfim, eu parabenizo o trabalho de vocês, porque eu acho que realmente é um caminho. Esse trabalho com terapias integrativas é um caminho muito, muito importante, né, para a gente salvar, contribuir com a salvação de muitas pessoas, né? Enfim, gostei muito do projeto. Eu só gostaria que você, assim, explicasse de forma mais clara, Juan, quais as atividades que vocês, de fato, de forma concreta, desenvolveram agora nesse período de pandemia, como é que o trabalho foi redimensionado, uma vez que é um trabalho que você faz mesmo de forma presencial e de forma online fica meio comprometido o trabalho, porque tipo um reiki. Como é que faz um reiki à distância, né? Então, assim, como vocês redimensionaram o trabalho, de que forma foi executado esse trabalho agora no período da pandemia, qual é o público-alvo de vocês, tá? São muitas perguntas. Qual é o público-alvo de vocês? Quais são os resultados que vocês conseguem, ou vocês têm, ou que conseguem ter, mesmo nesse período de pandemia, quais são os resultados concretos? E você, enquanto aluno, de fato mesmo, você falou de forma muito rápida, quais as contribuições desse trabalho para a sua formação? Né? Uma vez que é apenas uma das vertentes da formação, que é a questão dos cuidados, né? Então, quais são as contribuições da imersão que você tem nesse trabalho, quais as contribuições que ele traz para a sua formação? Caso você queira que eu repita as questões, eu posso repetir, se não, eu passo a palavra para o professor Fernando. Então, só para confirmar, a primeira é sobre as atividades desenvolvidas, sobre o público-alvo e as contribuições, né? Isso. Em linhas gerais, são essas as questões. Pronto. A gente agradece as observações feitas pela professora Maria Aparecida e agora o professor Fernando. Boa tarde, certo? A professora Maria Aparecida já falou, né? Quase tudo, né? Sobre o projeto, muito bem colocado. Realmente é um projeto que ele é bem amplo, né, porque ele mexe com... Quando eu vi, assim, prática do cuidado, eu pensei logo em algumas coisas muito específicas. Claro, eu não sou muito, né, eu não sou da área,
mas vocês trabalham com várias práticas, qualquer, né, que ele tenha alguma, ele sirva como uma terapia meio que acessória, né, a outras terapias. Então, isso, eu entendo que tem um impacto muito grande, tem um impacto na saúde do paciente, das pessoas de modo geral. Como a própria professora falou, né, hoje a doença da modernidade é a ansiedade, a depressão, então, são as doenças da alma, né, da modernidade, né, que as pessoas geralmente enfrentam diante de uma vida urbana muito sedentária, muito corrida, muito pressionada, né, toda a pressão por concorrência, por produtividade, isso tem impactos na saúde, e isso acaba, né, agravando certos sintomas. Então, acho que vocês estão no caminho bem acertados, certo? E, assim, acho que isso é muito relevante, muito apropriado trabalhar isso. E vocês trabalham com várias dinâmicas, então não é uma coisa, né, centrada apenas num tipo de terapia, mas envolve, né, múltiplas, você falou bem, né, cinema, jogos, e outras questões, yoga. Então, isso é uma forma de aliviar o sofrimento das pessoas e até mesmo, né, contornar outras questões que poderiam ser agravadas sem esse tipo de tratamento. Então, eu gostei muito da exposição, da forma como foi articulado, certo? E eu não tenho muito mais a acrescentar, né, especificamente sobre isso, certo? Parabéns. A gente agradece, professor Fernando. Juan, você tem aí 5 minutos, tá? Para concluir, respondendo as observações. Queria agradecer as pontuações feitas pelos professores. Então, sobre as atividades desenvolvidas. Então, como eu falei, esse ano, o que a gente focou mais foram nos encontros virtuais. Na verdade, foi apenas o que foi desenvolvido, né, esses encontros virtuais. E nesses encontros virtuais, a gente promoveu alguns espaços de cuidado e algumas formações. Todas essas foram virtuais, porque todas as que a gente conseguiu promover, elas, de alguma forma, poderiam ser feitas à distância, né? Até o exemplo que a professora usou, que é o caso do Reiki. O Reiki é uma terapia que pode ser feita à distância, porque a gente está manipulando a energia, né? E a energia, ela não tem espaço nem tem tempo. Então, em alguns casos, a gente consegue fazê-la à distância também. Outras, como a consulta em floral, por exemplo, que a gente consegue fazer à distância. E aí a gente articulava direitinho para conseguir a pessoa ter acesso ao floral. Às vezes a pessoa comprava, outras vezes a gente conseguia disponibilizar do floral, aí combinava direitinho para entregar. Outras questões, como yoga, meditação, nós fazíamos encontros virtuais também. O que a gente mais se aprofundou esse ano foram nessas formações de terapias que podiam ser feitas à distância. O que a gente teve mais adesão, né, principalmente de um público externo, eu vou aproveitar para dizer assim, o público-alvo. O público-alvo, a princípio, seriam os usuários do SUS, profissionais de atenção básica, alunos e técnicos e professores da UFPB. Com a pandemia, né, com tudo, acabou que o nosso público-alvo se tornaram os alunos, técnicos e professores da UFPB. Nós tivemos professores de gestão pública, um professor do cinema, alunos da saúde e alunos de outras áreas também, história, pedagogia, que estavam precisando dessa força, né, no cuidado. E então, nessas atividades, a gente ofertava vagas para os alunos, para técnicos e para
professores da UFPB. Em alguns cursos, os principais cursos que nós disponibilizamos esse ano foi o curso de floral e o curso de auriculoterapia. Em ambos, a gente também teve a presença de usuários do SUS e de profissionais do SUS, da atenção básica. Então, essas foram as atividades que a gente desenvolveu. E falando sobre a formação, né, novamente, só adentrando mais, eu acho que o principal, eu vou falar da minha experiência, né, assim como eu vejo a contribuição do projeto, é principalmente na questão da lida com o usuário, né, de pensar em estratégias para além do que é nos mostrado na universidade, né? Na universidade, acaba que quase todas as nossas... Na universidade, no caso, nas aulas, né? Quase todas as ofertas, né? Quase todas as questões que nos são oferecidas, né? Como alternativa de cuidado, como alternativa de tratamento, né? São numa perspectiva muito biomédica, né? Então, é pensar o corpo como uma máquina, é pensar naquilo que está doente para eu reparar aquilo. Então, a gente não trata... Se tem uma pessoa com a dor na coluna, acaba que os professores nos ensinam a pensar na coluna da pessoa. Quando a gente vai para essa lógica das práticas integrativas, a gente não vai tratar uma coluna doente, sim, a gente vai tratar de uma pessoa, né? A gente vai cuidar de uma pessoa. Como é o caso que também foi falado, assim, tem uma pessoa com depressão e as práticas integrativas vão ajudar, se for uma tristeza, se for... E, na verdade, a proposta é outra. Quando a gente fala de práticas integrativas e complementares, a gente está falando sobre práticas que vão se integrar a esse modelo que a gente está acostumado, né? Então, a esse modelo que é o convencional, digamos assim. Então, vai se integrar esse saber e vai complementar esse saber. Então, elas estão juntas. Então, uma pessoa que, por exemplo, vai ter depressão, ela vai fazer uso das práticas integrativas e vai fazer um acompanhamento com um psicólogo e vai fazer um acompanhamento com um psiquiatra. Um saber não vai excluir o outro, vai sempre ser complementar um ao outro, né? Então, é uma forma de causar menos agravos, é uma forma de pensar em outros aspectos, porque às vezes uma depressão vem desencadeada de um problema hormonal, às vezes vem desencadeada de um problema social, às vezes de um problema familiar, mas em qualquer um desses casos, as práticas integrativas vão ser úteis, né? Assim como quando elas forem associadas a essa terapia, seja medicamentosa, seja psicoterapia ou outra coisa, né? Então, é isso que essa extensão tem a me oferecer, né? Tem me oferecido, me ofertado, lidar com muitos saberes, né? E considerar esses saberes. Eu acho que isso é o mais importante, é considerar o saber do outro como sendo um saber tão importante quanto o científico, né? Se é assim que se pode chamar. Então, é isso. A gente agradece, Juan, e parabeniza mais uma vez. Só checar com os avaliadores se já foi avaliado o projeto. Já sim, acabei de fazer a avaliação. Já sim, já foi avaliado. Agradecemos. E aí a gente entra nesse momento final. Eu não sei, Rodinelli, como vai ser a questão da presença, né, dos participantes, se vai ter algum formulário para eles assinarem, ou a presença deles pelo chat é que vai servir aí. Então, que eu saiba, isso vai ser validado pela ata, a ata já está toda preenchida. A única coisa que precisa agora é tirar um print, todo mundo vai ter que ligar a câmera, né, e tirar um print. A gente pede aí a vocês, agradece, na verdade, a colaboração imensa, professora Maria Aparecida, professor Fernando avaliando os trabalhos, Rondinelli aí na assistência espetacular, a vocês bolsistas, né, sejam atuantes no projeto ou mesmo os voluntários, né, a questão do voluntariado e os coordenadores que se fizeram presentes, né, é a união dos nossos esforços que faz, de fato, essa extensão na UFPB acontecer.